Ei, boa tarde, pessoas. Bom sábado para todo mundo. Vou fazer uma live aqui muito especial, mas muito especial. Pedro, faz um favor. Calça meu notebook para mim, por favor. E um copinho d'água também, se for pedir mais, não. Os cunhados, né? Você sabe como é que é. Uma live muito especial mesmo, que eu vou fazer com uma pessoa que eu admiro demais. E que, para mim, eu confesso a vocês que é uma honra, até algo... Opa! Estamos aí ao Tudo vivo. bom, meu amigo Victor? Como é que está? Tudo bom? Estamos aqui em quarentena. Eu estou também uma quarentena um pouco modificada, mas eu confesso que eu não quero perder muito tempo em outras coisas que não conteúdo aqui, porque eu tenho certeza que o conteúdo é tão engrandecedor, Carlos, que eu não quero perder muito tempo. Eu quero primeiramente falar da minha honra mesmo, sincera, em poder dividir uma tela contigo aqui, como se fosse uma palestra contigo, porque eu tem coisas que a gente nunca imagina na vida. A gente vai crescendo, vai tomando consciência do que a vida pode, do que a vida está nos apresentando. E daí, daqui a pouquinho, eu recebo um livro. Há muitos anos já te conhecia, porque eu sou da mesma religião que o Carlos, né? Nós somos mormons. E há muito tempo eu já sabia quem era o Carlos Wizard. Aliás, fiz escola de inglês Wizard também. Aliás, que todo mormon quase faz escola de inglês Wizard, né? E na época passei a conhecer a tua história, Carlos. E de ouvir falar, pô, que legal, um cara da igreja, a gente gosta, né? Quando é de um círculo que a gente pensa que é um clube, que não é um clube, é aberto, é um clube aberto, né? E é muito diferente de um clube. E até que um dia eu ganhei de presente de aniversário o teu livro com a tua trajetória da tua vida. E esse livro foi dado por um amigo meu de infância, que hoje é o secretário de desburocratização do governo Bolsonaro lá, e está um dos braços direitos do nosso ministro Guedes, Paulo Guedes. E, Bacana. E ele que me deu o teu livro, e ele, como sempre, foi um cara de muita leitura e gostava muito de empreender e tal, e sabia dessa minha gana. Eu já estava numa época de uma gana de conhecimento, de evolução, de aprendizado. Eu também preciso do meu fonezinho de ouvido, se alguém puder, de fio mesmo, por favor. E aí li teu livro. E fiquei muito feliz, cara, muito feliz mesmo por ler teu livro e perceber que tu estava naquele livro me entregando muito mais do que aquilo que eu esperava e das histórias que eu conhecia de Carlos Wizard e das histórias que ouvem falar sobre Carlos Wizard. Então, eu espero, primeiro, eu espero ser tão bacana aqui nessa live quanto eu devo ser. Devo honrar teu aceite de convite de dividir humildemente essa tela comigo aqui. Eu, um garoto aqui, um guri, que não sabe nada da vida, mas que tem um propósito de... Que humildade, rapaz, que Não, mas modéstia. verdade. Mas que tem um propósito, sempre teve, de transformar vidas. Então, quando a gente encontra pessoas assim pela frente, e pessoas que estão num nível totalmente superior, porque já alcançaram tudo. Eu acredito que tu já alcançou tudo que um ser humano acha que tem que ser alcançado na vida, e eu tenho certeza que dentro do coração tu sente que sempre precisa mais. Tanto as tuas ações são nesse sentido. Quando a gente encontra a gente assim, a gente se sente abraçado de alguma forma, e inspirado, né? Inspirado e apoiado nessa nossa vontade de transformar vidas, transformar o mundo, sentindo-nos sempre um grãozinho de areia, né? A saber que tem grãos tão grandes como tu, né? Que já não é um grão de areia, é uma praia, que é muito mais do que isso. Então, obrigado pelo teu aceite. É muito humilde da tua parte dividir uma tela comigo aqui, cara. Estimado amigo, estimado irmão, doutor Victor Sorrentino, a satisfação é minha e gostaria de agradecer em primeiro lugar suas palavras gentis, bondosas, carinhosas a respeito da minha trajetória. Eu posso dizer que somos todos aprendizes em diferentes fases de desenvolvimento, mas de alguma forma estamos eternamente num processo de transformação.
Alguns começaram mais cedo, alguns estão começando agora, alguns ainda vão começar, mas o mais importante é que nós temos a consciência de que nós podemos ter um espaço, ocupar um espaço no mundo e, de alguma forma, usando os dons, habilidades que Deus nos concedeu, podemos apoiar, a se aproximar e, de alguma forma, ajudar o próximo. Então, acredito que você tem uma trajetória linda também na esfera da ciência que você ocupa e tem ajudado, influenciado, de alguma forma, contribuído para a vida de milhares de pessoas. Eu comecei um pouco mais cedo, então tenho tido mais tempo nessa estrada, mas tenho certeza que a tua trajetória é tão brilhante, teus empreendimentos tão brilhantes, como eu tenho tentado fazer ao longo desse período que eu estou aqui à frente de vários projetos. Tem pessoas aqui, Carlos, eu já imaginava isso, nós vivemos uma geração que é um pouco... eu digo várias vezes que parece que eu não me sinto pertencente a esse mundo, principalmente a esse mundo atual, né? Sempre disse isso. E tem pessoas aqui, eu sabia que ia acontecer, perguntando, pô, quem é o convidado, né? Quem é a pessoa que está comigo aqui? Para mim é inconcebível alguém conhecer o Victor e não conhecer o Carlos Wizard. Mas eu te peço também humildemente que tu rapidamente te apresente, né? E eu acho que cabe dentro dessa apresentação, olha aí, quem é ele? Imagina, tem pessoas que conhecem cantores, jogadores, né? Não menosprezando esses cantores, jogadores, mas que fazem o bem ao transmitir a cultura, mas que talvez boa parte não faça o bem por fora daquilo que receba, né? Ganhar um presente de Deus, que é ter sucesso e não ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido depende de espiritualidade, de família, de amigos, de finanças, né? E não só do trabalho, de ser conhecido. Mas essas pessoas, muitas delas, a grande maioria, não faz nada, absolutamente nada a mais do que ter o sucesso para ajudar as pessoas. Então, para mim é inconcebível conhecer uma cantora, e não conhecer o Carlos Wizard dentro da tua grandeza. Eu te peço humildemente que te apresente rapidamente aqui, porque eu sabia que ia ter pessoas que não te conheciam, Carlos. Estimados amigos, estimadas amigas, é uma satisfação estar com vocês nessa noite e podemos falar a respeito da nossa existência, das nossas metas, dos nossos objetivos, dos nossos anseios, falar a respeito dos nossos sonhos, do nosso potencial, da nossa capacidade de realização. Quem é Carlos Wizard? É um menino pobre que nasceu na periferia de Curitiba, cujo pai era caminhoneiro e mãe costureira. E através do inglês, esse garoto abriu a visão de mundo. Quando tinha 12 anos de idade, um belo dia, bateu na sua porta 2 jovens missionários americanos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como os Mormons. E aqueles rapazes norte-americanos começaram a ensinar o garoto a falar inglês e puseram um sonho na cabecinha dele. Carlos, você é jovem, você vai crescer, vai ter oportunidade na vida e um dia vai poder estudar na Universidade de Brigham Young, lá nos Estados Unidos. Gente, para mim, isso era um sonho impossível. Pensar em ir para os Estados Unidos, naquela condição, era como falar hoje ir para um outro planeta. Mas, de fato, na época certa, no momento certo, eu fui aceito na Universidade de Brigham Young, lá no estado de Utah, graças ao apoio daqueles jovens missionários e, naturalmente, graças ao empenho, desejo pessoal de eu ter buscado aquele objetivo. Bom, gente, a partir do momento que eu chego na universidade, eu pensava que aquilo ali seria, sim, um mundo de facilidades, realizações e de grandes conquistas. No entanto, o que eu não esperava é que depois do meu primeiro semestre, eu estava pronto para voltar para casa. Ou seja, minhas notas foram péssimas, o resultado foi terrível, eu não conseguia me encaixar naquele ambiente, a competição, a concorrência, o grau de exigência era tamanho. Eu pensei, sabe o quê? Já sou casado, estou com a minha mulher aqui, tenho 2 menininhos, são gêmeos. Eu vou chegar em casa, vou falar para minha mulher, querida, vamos voltar para o Brasil. Esse negócio aqui de estudar nos Estados Unidos é uma ilusão. Esse negócio não é para mim, não. E naquele momento, meus queridos amigos e amigas, eu descobri com quem eu tinha me casado. Porque quando eu cheguei em casa e dei a nota, mostrei as notas para minha esposa Vânia,
e disse, meu amor, as notas foram péssimas, mas não se preocupe, eu sei o que nós vamos fazer daqui para frente. Ela disse, você sabe o que vai fazer para melhorar as notas? Eu disse, não, meu amor, não se preocupe, nós vamos voltar para o Brasil. Gente, naquele momento, conforme eu citei, eu descobri com quem eu tinha me casado. Ela disse, Carlos, negativo. Você não vai dizer que nós fizemos tanto empenho, tanto esforço, tanto sacrifício para chegar aqui e você resolver desistir, abandonar, jogar a toalha logo no primeiro semestre. O que será que os teus filhos vão dizer de você, Carlos? Põe uma coisa na tua cabeça, você veio aqui para se formar. E enquanto você não se formar, nós não vamos voltar. Vitor, meu amigo, a partir daquele momento eu sabia que eu não tinha escapatória, eu não tinha saída. Ou ia me formar, ou ia ficar para sempre na faculdade. Bom, então, graças ao apoio que eu recebi da minha querida esposa Vânia, eu concluí a minha faculdade, levou muito tempo, mas eu concluí. E depois de concluir, então, eu retorno ao Brasil. E ali onde começa, então, a minha trajetória empresarial. Por quê? Eu fui trabalhar numa empresa multinacional, eu era um executivo, tinha todos os benefícios que um executivo tem. No entanto, eu não tinha um sentimento de realização. Parecia que algo maior estava dentro de mim, embora eu não soubesse o que era esse algo. Mas tinha aquela sensação que tinha um bom salário, tinha um bom ordenado, tinha bons benefícios, tinha estabilidade, tinha tudo, cara. Mas não tinha alegria interior. Até que um belo dia, eu fui ao Banco Bradesco, recebi o meu humilde salário, estou ali na fila, esperando para ser atendido, e eu cometo uma imprudência. Sendo que só estou eu aqui e o Vitor Sorrentino falando no particular, nós não estamos aí num ambiente aberto, estamos num ambiente reservado. Eu vou contar para vocês o que eu fiz. Quando chegou a minha vez de ser atendido, eu perguntei para a moça do caixa, moça, dá para você ver aí nessa lista de pagamento, que está aqui no balcão, lista confidencial de pagamento, qual que é o salário do meu chefe? Foi uma imprudência, cara. Ninguém deve fazer uma coisa dessa, mas eu fiz. E naquele momento, Vitor, a mocinha fez uma loucura maior do que a minha. Ela disse assim, como que ele se chama, Carlos? E, gente, eu não resisti, né? Eu dei o nome do meu chefe para ela. Tudo que ela fez foi pegar o nome dele, olhar assim, e me falou o valor da remuneração. E a hora que ela falou o valor, eu pensei, é muito baixo. Ela se enganou. Eu acho que você se enganou. Dá para você verificar outra vez? Ela olhou mais uma vez, e bateu os olhos e disse o valor. E daí eu perguntei, né? Agora esse salário é mensal, é quinzenal ou é semanal? E a moça riu comigo e disse, claro que é mensal. A empresa não faz pagamento semanal, quinzenal. Você pensa que está morando nos Estados Unidos? Daí, naquele dia, eu coloquei o meu dinheirinho no bolso e eu fui para casa com uma certeza, Vitor. Será que vou querer gastar 10, 20, 30, 40 anos com o meu chefe? Já estava perto da aposentadoria. Para no final da minha vida ter essa remuneração? E daí algo disse dentro de mim, não, Carlos, esse não é o caminho. Você pode mais, você tem mais capacidade, você tem mais habilidade. Você pode empreender, você pode ter seus próprios projetos, seus planos, você pode fazer um negócio diferente. Embora, olha só que curioso, hein, Vitor? Embora naquele momento eu não tinha a menor ideia do que fazer, como empreender, como buscar uma saída, como mudar aquela minha situação. Então, eu vou fazer uma pausa agora e você pode fazer os comentários que você desejar. Eu vou adiantar algumas coisas para as pessoas aqui, dentro da minha incompreensão do mundo, né, como não conhecer o Carlos, que o Carlos, eu sabia que ele ia ser humilde de contar parte da história dele, que é uma história muito bonita e é longa, ele tem um livro maravilhoso que conta, que é esse livro que eu ganhei, aliás, ele tem outros livros também, mas o Carlos, ele humildemente, para vocês não parece, né, mas é esse cara aqui, ó. O Carlos desculpa, Carlos, a palavra, mas o Carlos Wizard é um dos bilionários do Brasil, é um dos bilionários mais bondosos que o Brasil tem,
talvez, que o Brasil conheceu. É um cara que é dono, acionista de grandes empresas aí, e é um cara que, mesmo com tudo que ele tem, é esse cara aí, que parece que não tem nada, que ao falar dele não, em nenhum momento exaltou aquilo que ele possui hoje, e mais, que age nos bastidores, né? Que está nos bastidores aí. É claro que muita coisa a gente tem que trazer, tirar dos bastidores para tentar mobilizar as pessoas, e é parte do que que eu quero conversar contigo hoje aqui, Carlos. Mas é um cara que está fazendo muito mais coisa pelos outros do que aparente, do que aquilo que a gente fica sabendo. Aliás, só que fica sabendo mesmo de parte do que esse cara faz, quem pesquisa sobre o quanto ele se doa, ele doa a vida dele pelos outros, né? E isso é muito bonito, Carlos, muito bonito. Então, esse é o comentário que eu quero fazer para as pessoas. O Carlos é um dos poucos bilionários do Brasil, é um dos Forbes do Brasil, é um dos caras, hoje, né, Carlos, eu acho que desde Mundo Verde, de Topper, da própria Wise Up, Pizza Hut, Pizza KFC, Taco Hut, Bell. KFC, Taco Bell. É esse cara que está por trás disso tudo. E, ao mesmo tempo, é esse cara humilde que vocês estão vendo aqui, que dificilmente vai falar do que ele tem. E é o cara que é mais fácil ver na rua ajudando alguém, ali, pegando na mão mesmo de alguém que precisa, do que falando do que ele tem. Cara, muito bonito isso. Isso é meu sonho, cara. Eu tenho alguns sonhos da minha vida, alguns objetivos da minha vida. Um dos objetivos é Mais poder... importante, Vitor, mais importante daquilo que o indivíduo tem é aquilo que o indivíduo é. E quando você fala o que o indivíduo é, vem da sua origem, da sua essência. E muitas vezes eu me pergunto, ou as pessoas me perguntam, como que surgiu essa essência. E às vezes eu tenho que ser bastante humilde de resgatar uma situação que eu vivenciei por ocasião do meu nascimento, Vitor. Quando eu nasci, minha mãe se casou muito jovem, se casou com 17 anos. 9 meses depois, chegou o primeiro filho. Ela é mãe de 7, né? Eu sou mais velho. De alguma maneira, não sei porquê, não sei explicar como, ela pensava que eu ia morrer, cara. Ela disse, esse garoto é tão fraquinho, esse garoto é tão frágil, esse daí não vai viver não, esse daí vai morrer logo. E, na simplicidade dela, ela começou a orar, dizendo, meu Deus, salva essa criança, deixa ele viver, não deixa ele morrer não. Eu vou cuidar dele e, mais importante, eu vou criar esse garoto para poder servir a Deus. Rapaz, isso daí é uma responsabilidade muito grande. Então, quando eu crescia como menino e depois como jovem adolescente, ela sempre me lembrava disso, olha, meu filho, tua missão na Terra é servir a Deus, hein, cara? Então, não sei o que vai acontecer na tua vida, mas é servir a Deus. Bom, sendo que eu estava, entre aspas, prestes a morrer por ocasião do nascimento, minha mãe quase que me presenteou dessa forma, eu tenho essa consciência, que cada um tem uma missão na vida, né? E se essa foi a missão, eu assim aceitei e procuro viver. Mas gostaria de voltar, doutor, na minha trajetória, para explicar, então, com 30 anos de idade, eu já tinha ido para os Estados Unidos, já tinha me formado, tinha trabalhado 1 ano no estado de Ohio, fiz um estágio, trabalhei numa multinacional lá em Cincinnati, volto para o Brasil contratado, já estou aqui há 1 ano trabalhando na multinacional, prestes a completar 31 anos e infeliz. Uma pessoa sem perspectiva na vida, uma pessoa sem motivação. Então, se nós temos alguém hoje que está sintonizado nessa live, do Dr. Vitor Sorrentino, e está mais ou menos nessa faixa etária de 30 e poucos anos, e está meio sem rumo na vida, não sabe para onde ir, não sabe o que está o sucesso, o que fazer, como se encontrar, saibam vocês que quando eu tinha essa idade, eu estava exatamente nessa situação. E eu costumo dizer que a pessoa, quando nasce, ela tem internamente, consciente ou inconscientemente, ela tem algumas habilidades, alguns dons, algumas capacidades que às vezes ela descobre, às vezes ela nem sabe que tem.
Então foi isso que aconteceu comigo. Eu estava naquela fase da vida tentando descobrir ainda qual que era a minha habilidade pessoal, profissional. E naquela ocasião, doutor, alguns colegas onde eu trabalhava me convidaram: Carlos, será que você pode nos dar algumas aulinhas de inglês à noite? Eu pensei, aulinhas de inglês à noite significa mais dinheiro no bolso. Mais dinheiro no bolso não faz mal para ninguém. E dessa maneira eu comecei a dar aulas na minha casa, para um aluno, 2 alunos, 3 alunos, uma turma, 2 turmas, 3 turmas. De repente, doutor, eu estava ganhando mais dinheiro dando as minhas aulinhas de inglês na minha casa, à noite, do que eu ganhava trabalhando na fábrica das 8 às 18, de segunda a sexta-feira. Então, aquele foi um momento de decisão, de questionamento, de indagação, um dilema. E agora o que eu faço? Abro uma escola de inglês? Não abro? Vou? Não vou? O que eu devo fazer? Então, eu fiz aquilo que toda pessoa inteligente faz quando está tentando tomar uma decisão. Eu fui falar com os meus amigos. E adivinha só o que os meus amigos me disseram? Carlos, você é louco, você é doido, você é maluco, não faça uma coisa dessa. Você já foi para os Estados Unidos, já se formou, você tem uma formação brilhante, está bem empregado numa multinacional, você ganha bem, tem todos os benefícios. Você vai querer se arriscar agora? Tem muita concorrência no mercado. Imagina só, abrir uma escola de inglês, sem contar que nós estamos enfrentando uma crise tremenda. Aqui o país agora é 1987, o presidente desse país se chama José Sarney. A inflação é 60%, 70%, 80% ao mês. As empresas estão falindo e você quer abrir a tua, cara? Não faça uma coisa dessa. E tem uma coisa, Carlos, põe na tua cabeça isso. Esse negócio de dar aulinhas de inglês não dá futuro para ninguém. Doutor, eu não esperava ouvir esse balde de água fria dos meus amigos, pessoas queridas, próximas a mim. Eu confesso que eu fui para casa, eu chorei. E os meus amigos riram. Sabia que ia desistir, sabia que não ia muito longe, eu sabia que era somente um fogo de palha, que esse negócio logo ia acabar. Bom, gente, muitas vezes é isso que acontece. Você tem um plano, um sonho, uma meta, um objetivo, você vai falar com os teus amigos, pensando que eles vão te apoiar, e eles vão tentar te convencer que você não vai conseguir ir para frente. Bom, gente, o tempo passou. E hoje quem ri sou eu. E os meus amigos, muitos deles choram, cara. Por que eles choram? Porque talvez eles ficaram tanto tempo concentrados nos seus próprios medos, nos seus receios, nas suas indagações pessoais, nos fantasmas imaginários da mente, que eles nunca deram uma chance para o seu sonho se realizar. Então, agora, queridos amigos, queridas amigas, vocês estão sabendo como foi que as escolas Wizard surgiram nesse Brasil. Começou com 1, 2, 3 alunos na minha casa, à noite, e, de repente, esse negócio explodiu, ocupou o Brasil todo, ao todo, com outras marcas que passaram a fazer parte do grupo. Foram 3.000 escolas, atendendo 1 milhão de alunos a cada ano, gerando 50.000 empregos no Brasil, presente em 10 países. Bom, por que eu conto essa história? Somente porque o Dr. Victor me pediu, porque geralmente eu não saio aí falando dessas histórias, não. Mas é inspirador, Carlos, porque eu te perguntei justamente, porque eu gosto muito de comparar, de trazer, ontem mesmo eu dei um exemplo, e eu gosto muito de trazer essas histórias em momentos como a gente vive hoje. Meu objetivo vem sendo de tentar intensificar um pouco mais essas lives, basicamente, numa linha de ensinar as pessoas a resgatarem sua saúde, começarem a pensar mais na sua saúde como um presente que receberam de Deus e não simplesmente do viver. Né? Eu vivo para outras coisas, mas para mim mesmo eu não me edifico naquilo que eu como, naquilo que eu faço, nos meus pensamentos e na conexão que eu tenho com Deus. Então as pessoas vivem muito soltas, né? E esses períodos agora, eles fazem uma polarização. Eles fazem com que as pessoas que vivem afastadas possam ter uma tentativa de proximidade, falar assim, poxa, Deus me ajuda nesse momento, né? Porque o momento todo, o resto, não pensam nisso. Ou as pessoas se afastam ainda mais.
não existe realmente nada, eu vou ganhar o meu e as áreas dos outros. Porque agora é a lei da sobrevivência. E se existisse algo mais, realmente nós não estaríamos assim. E lê de engano, né, Carlos? Porque tu enfrentou essa situação há muitos anos numa crise severa e está aqui por quê? Porque teve coragem, teve um alinhamento com o teu propósito, teve a fé. A fé é aquela que a gente substitui, a fé que a gente tem em Deus, é a mesma fé que a gente pode ter nos nossos objetivos de vida, nos nossos sonhos. Esses sonhos, para se tornarem realidade, eles necessitam de fé, eles necessitam de ação. Então é a fé e a ação. E muitas vezes essa fé e ação vai dar errado. E faz parte do errado. Isso não tem problema nenhum. É um aprendizado que a gente tem. E a cada aprendizado que a gente tem, um tropeço, né? Ele vai servir realmente para nos fortalecer. A gente ouve muito na igreja, né? De Deus não nos dá missões sem que prepare o caminho para elas. E esse caminho, ele é tortuoso. Ele nem sempre é um caminho reto. Eu sei da tua trajetória, eu sei quantas derrapadas que tu teve que ter, quantas coisas tu enfrentou durante a tua vida. E cá está, né? Aliás, filho de um caminhoneiro, então cá está. É muito bonito porque isso estimula as pessoas a olharem esse momento como um momento diferente. É um momento de crise, mas é um momento de resgate também. É um momento das pessoas começarem a pensar um pouco mais na sua saúde. Eu estou em casa. Qual a desculpa que eu estou dando? É que na rua eu não tenho como comer bem. Em casa, não é porque eu estou ansioso. É porque... Não, agora é momento de sobrevivência, de pensar só em mim. E nesses momentos, é isso que eu queria te perguntar e até mostrar para as pessoas o quanto isso reverbera fisicamente, eu vou tirar os comentários que às vezes atrapalham um pouquinho aqui a transmissão. Fisicamente, a gente tem uma linha de pensamento muito superficial. Ou eu penso que tudo é físico, ou eu penso que tudo é divino. E é muito difícil que as pessoas encontrem esse equilíbrio e entender que aquilo que eu faço para o meu divino, eu faço para mim, quando eu faço bem feito. Deus quer que nós cuidemos também da nossa saúde. Né? Então, e quando eu faço bem feito o aqui e o agora, o físico, o plano físico, eu tenho que naturalmente estar fazendo para lá. Seja arrumando o carro de alguém, com primazia, fazendo aquilo com honestidade, para ajudar. E para a pessoa, para ser ajudada, porque numa dessas eu estou ajudando o carro de alguém que precisa do carro para sobreviver. Eu não sei para quem que eu estou ajudando daquela forma. Às vezes é a única forma que ele tem de fazer o seu trabalho. Assim como para limpar a casa de alguém, ou então para esse médico estar lá na ponta, lá de faca no hospital, ou então em casa, tentando conscientizar as pessoas. Eu quero mostrar para ti, Carlos, uma coisa muito interessante, não sei se tu conhece, mas a gente, esse momento, e eu vou depois puxar aquilo que tu vem fazendo nesse momento, e aquilo que tu estava fazendo até agora há pouco tempo, que muitas pessoas não sabem o que tu vem fazendo há mais tempo já, são coisas incríveis, mas o que tu está estimulando nesses últimos anos teus, muitos anos de vida, mas agora, especificamente nesses últimos 2 anos e agora, nesse momento. Tu está estimulando, além da tua batalha de querer fazer a mais, tu naturalmente dentro de ti, mesmo sem perceber, está provocando um remodelamento absurdo do teu sistema imunológico e do teu sistema hormonal. Eu tenho um artigo aqui científico, e eu gosto sempre de trazer ciência, de 2017. E esse artigo aqui, ele coloca, quais são os approaches, quais são as explicações que a gente tem na ocitocina regulando o sistema imune. Se vocês não sabem, gente, a ocitocina é um hormônio que a gente produz abraçando uma pessoa. Verdadeiramente abraçando, e não abraçando simplesmente para abraçar. Beijando uma pessoa, olhando nosso filho, orando, nos aproximando daquilo que é bom, tendo compaixão, tendo carinho por alguém que passa. Toda vez que a gente sente isso pelo outro, a gente estimula a produção de ocitocina independente da nossa idade. E fazer o bem, ter compaixão, a benevolência, fazer as atitudes que o Carlos vem fazendo, que eu quero que ele explique para vocês aqui, a campanha, inclusive, que ele está fazendo, é capaz de estimular absurdamente nele, mesmo que ele não perceba, em todas as pessoas que participam disso, esse hormônio. Então, como ter um pool hormonal no momento de crise? Assim, não pensando só na gente. Eu penso em mim, como eu saio dessa crise, e eu penso também, ao mesmo tempo, em como eu posso ajudar outros a sair. E aí eu não fico polarizado em ficar em quarentena 100% ou não. Eu penso no outro, sempre no outro. Olha que legal. Então eu tenho um artigo de 2017 fazendo uma revisão, uma mini review. E esse artigo,
na Immunology, ou seja, nós estamos vendo aqui, ó, num artigo de imunologia. E o que ele vem mostrando para a gente? Tudo o que acontece, e eu tenho uma aula que eu dei gratuitamente, ela está no YouTube, são 3 horas, só sobre imunidade. No nosso sistema neuroendócrino, quando eu estimulo a ocitocina, no nosso sistema imune, como ele trabalha, nas células do nosso sistema imune todas. Aqui eu tenho um monte de funções da ocitocina, ou seja, de abraçar os outros, de fazer o bem aos outros num momento de crise como esse, sabendo que muitas pessoas precisam da gente nesse momento. As funções, e olha que interessantíssimo aqui para quem era da área da saúde, esse é um exame, é um artigo Open Access, qualquer pessoa pode baixar, ocitocina e imunologia, ou seja, como melhorar a sua imunidade agora, praticando o bem. Olha a teia de comunicações que nós temos aqui, onde a OT, ocitocina, 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 onde ela atua no nosso sistema nervoso central, nosso sistema imunológico, no timo, onde são treinadas nossas células imunológicas, no intestino, na tireoide, no eixo do estresse, no cérebro. Ou seja, eu tenho uma regulação da inflamação dos anticorpos pela ocitocina. E aqui todas as diversas funções regulatórias da ocitocina. E aqui, para quem ainda gosta de, como eu, as referências são 55 referências científicas nessa página, e nós temos aqui 108 referências científicas, ou seja, da quantidade de estudos que já foram feitos, e não é um estudo isolado, sobre esse hormônio, que ele pode ser utilizado via extra, né? Ou seja, eu compro na farmácia e estimulo. Muita gente pensa na ocitocina só para grávida, que quer ter filhos e tal. Não, né? No momento do parto, às vezes a gente usa para estimular a contração uterina, mas não. Esse hormônio a gente simplesmente tendo compaixão verdadeira, tendo amor verdadeiro ao próximo, ou até simplesmente aqueles que dependem da gente e nos rodeiam, a família, a gente é capaz de sintetizar, estimular a produção imensamente desse hormônio aqui, que regula tudo. Agora, eu vou dizer um cara, eu me sinto estimulado o tempo todo por esse hormônio. Agora, isso é uma dica prática, né, cara? Qualquer um pode fazer. Agora eu quero trazer para as pessoas, para elas se sentirem com esse hormônio estimulado, te perguntar e pedir para tu apresentar aquilo que tu fez nos últimos 2 anos, e aquilo que tu fez agora, lançando um livro, né, contando essa história, essa ação que tu vem encabeçando aqui, tão bonita, que eu quero conclamar as pessoas, todos que estão nos assistindo, e vocês vão aproveitar que estão nos assistindo, vocês vão pegar esse aviãozinho e mandar para todo mundo que você conhece. Todo mundo vai espalhar essa live aqui. Nós vamos jogar essa live no YouTube, vocês vão espalhar, que eu vou botar no meu canal de YouTube, vou colocar no meu Facebook, para que a gente consiga o máximo de pessoas possível para onerar esse cara aí, porque a gente vai, quanto mais gente participar, mais a gente vai onerar ele, mas mais feliz ele vai ficar. Por favor, Carlos, o que tu fez nos últimos 2 anos? Como é que foi a história desse livro que tu recém lançou e o que tu bolou com esse livro aí? Eu sei o porquê que tu bolou isso, e qual ação que agora nós vamos ter todos, estimular as nossas imunidades através dessas ações conjuntas contigo. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela aula sobre imunidade que você acaba de dar para mim, em particular, e todos que estão sintonizados. Eu peço a gentileza, depois de você me mandar o link de toda essa matéria, que tanto eu como minha esposa, nós estamos conscientes que o melhor que nós podemos fazer nesse momento é nós aumentarmos a nossa capacidade de imunidade. Você é médico, você sabe, né, cara? Esse vírus vai chegar para mim, para você, a qualquer momento. Qualquer pessoa. Mas talvez a gente nem sinta que ele chegou, dependendo do nosso grau de imunidade. Então, hoje, esse é um objetivo que eu, Vânia, minha esposa, e meus 2 garotos, tenho filhos adolescentes em casa, o Nicolas e o Felipe, estamos trabalhando nesse sentido. Mas vamos lá a sua pergunta. O que é que Carlos Wizard, depois de ter todas essas empresas, ter vendido esse negócio por uma cifra bilionária e hoje está à frente de 20 empresas, o que motivou Carlos sair de Campinas, pegar a esposa e ir lá para o meio do Amazonas, lá no extremo norte do país, Roraima, a capital mais extrema, Boa Vista, próximo da fronteira com a Venezuela,
para acolher venezuelanos, refugiados. O que foi que motivou? Então, aqui, minha gente, eu vou precisar contar um pouco do contexto. Por quê? Se eu não contar esse contexto, ninguém vai entender essa motivação. Mas, conforme citou o Dr. Vitor no início da palestra, eu fui criado, o Vitor também foi criado na igreja mórmon. E dentro dessa cultura, os garotos, quando têm 18, 19 anos, eles partem para um trabalho voluntário, chamado missão. E eles podem ir para qualquer parte do mundo. E eu tenho 2 filhos adolescentes, são filhos adotivos. Um se chama Nicolas e outro se chama Felipe. E os 2 meninos, eles cresceram com esse conceito na cabecinha deles. Quando chegar a nossa época, nós vamos para uma missão. Eles buscavam, sonhavam, eles idealizavam esse momento. Acontece que o garoto, para passar nesse processo, ele tem que fazer uma série de exames físicos, psicológicos, emocionais, para ver se ele está apto, qualificado para o trabalho voluntário. E esse garoto, o mais Nicolas. velho, né? O Nicolas, ele teve, por ocasião do nascimento, foi identificado que ele teve algum tipo de transtorno, ou uma espécie de autismo, uma espécie Asperger, de né? Asperger. O pensamento dele é meio descompassado, sabe? Ele consegue se concentrar em algumas coisas, não consegue se concentrar em umas outras coisas. E todo pai que tem um filho especial sabe o que é isso, né? Eu vou aqui ilustrar apenas uma situação que eu vivenciei com ele. Quando o garoto completou 14 anos de idade, naquela época nós estávamos no Havaí. Minha filha estudava lá, eu e minha esposa e os 2 garotos fomos para lá. E era julho, e julho era o aniversário dele, dia 15 de julho. Exatamente no dia 15 de julho, à meia-noite, ia ter um lançamento de um filme de um dos super-heróis que ele admira, que é o Homem-Aranha. E ele disse: pai, no meu aniversário, eu quero que você vá comigo na estreia, que acontece à meia-noite, lançamento do Homem-Aranha. E eu estou aqui na cidade, eu queria assistir com você. Bom, o que um pai não faz para um filho, né? Então, com antecedência, eu fui lá, comprei 3 ingressos, né? Porque a minha mulher disse que não ia cair nessa, não. Então, fui eu, foi o Nicolas e foi o Felipe. Assisti à meia-noite a tal da estreia do Homem-Aranha. Chegamos um pouquinho mais cedo, 11h30, entramos na fila, pegamos a pipoca, escolhemos o nosso lugar e sentamos. Quando estávamos em 5, 10 minutos antes de começar o filme, ou seja, 10 para meia-noite, eu com o Felipe vemos a cena mais inesperada daquela noite. O Nicolas, voluntariamente, espontaneamente, se levanta, caminha até a frente do cinema sozinho, lá na tela, ele olha para toda aquela plateia e ele diz o seguinte: Hello everybody, today is my birthday. I came here to see this movie. De repente, gente, toda aquela plateia começou Happy birthday to you. E ele Caramba! ficou lá na frente, rapaz, com a maior da postura, todo feliz, contente. E depois que o Dom terminou, ele agradeceu e voltou a sentar-se junto comigo e com o Felipe. Então, você vê que uma criança especial como ele tem algumas coisas que ele age assim de uma forma totalmente inesperada, né? Então, quando chegou a idade de 18 anos, o Felipe já estava pronto para sair para o seu trabalho missionário, seu trabalho voluntário, passou em todos os exames e recebeu a designação para ir para a Califórnia. Ia passar 2 anos lá. O Nicolas, nessa época, estava com 20 anos. Ele completou o 2º grau com 20 anos, em função de toda a dificuldade de aprendizagem que ele tinha. Mas com 20 anos, então, ele estava apto para poder ir. Só que ele tinha que passar pelos exames físicos, psicológico, psicotécnico, emocional. E nas primeiras, digamos assim, bateria de exames, já disseram: olha, ele vai ter que passar por uma avaliação um pouco mais Criteriosa. aprofundada, mais criteriosa. Nós vamos ter que marcar uma consulta com um especialista. E, gente, ali já deu uma indagação, né? O que vai acontecer agora? No dia designado, no dia marcado, no horário certo, eu e Vânia, minha esposa, levamos o garoto para a tal da consulta. O garoto entrou no consultório, ficou lá mais de 1 hora, sendo avaliado.
Depois de 1 hora, nós estávamos ali fora esperando, igual um pai que está assim, na maternidade, para ver o filho nascer, né? Porque dali ia ser o destino do garoto. Ele ia Sim. para esse trabalho missionário, ele ia ficar frustrado, ele ia ficar com depressão, ele ia ficar num estado de questionamento pessoal. O médico saiu dali, doutor, ele não falou nenhuma palavra, não deu nenhuma esperança, nenhum sinal indicando. Ele só agradeceu e disse, olha, vocês vão receber a resposta daqui 15 dias. Vitor do céu, eu já sabia qual que era a resposta. A minha mulher já estava chorando por dentro. E nós indo de volta para casa, a minha mulher já falava assim, né, tentando consolar o garoto. Meu filho, você tem que saber que a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Não importa qual seja o resultado da tua consulta. O melhor no final vai acontecer. Você tem que saber que às vezes a gente quer uma coisa e nem sempre é como que a gente quer. Mas não se preocupe, Deus te ama, vai cuidar de... Rapaz, essa era a conversa que eu tinha com o garoto. Quando, depois de 15 dias, finalmente chegou a resposta, eu não estava surpreso, nem a minha mulher estava surpresa, porque a resposta a gente já sabia qual era, né? Ele só avisou, olha, infelizmente, ele não vai poder ir por falta dessa maturidade emocional. A gente zela pela proteção dele, pelo cuidado dele, e a gente não quer colocá-lo numa situação de risco, de perigo. Talvez ele esteja numa situação que não vai ter controle, isso vai ser mal para ele, então a recomendação é que ele não vá. Então agora a gente tinha um outro problema, né? Como transmitir isso para o Nicolas? E a gente não teve coragem de dar essa resposta assim para ele, né? Naquela noite, amanheceu no dia seguinte, a minha mulher, muito inspirada, como sempre, teve uma ideia brilhante. Carlos, eu sei como que nós vamos dar essa notícia para o Nicolas. Como, meu amor? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos como família, eu como mãe, você como pai e o Nicolas, nós vamos juntos fazer esse trabalho voluntário. Eu disse, mas querida, deixa eu ver, você está dizendo que em vez do Nicolas ir, eu e você estamos indo juntos com ele? É isso que eu estou dizendo. Por quê? Se nós estamos nos voluntariando e nós, como pais, estamos indo, o garoto nos acompanha, certamente todos vão apoiar. Gente do céu, aquilo para mim foi uma grande surpresa, a minha esposa ter feito esse convite, né? Porque de repente não era o Nicolas, de repente já era eu que estava na história. Mas o que que um pai e o que uma mãe não faz quando tem um amor genuíno pelo filho? Eu disse, meu amor, se você teve esse sentimento, eu apoio. Vamos nos candidatar, vamos nos propor, vamos nos oferecer. E daí aconteceu o grande milagre, doutor Vitor. Nós tivemos que consultar a liderança, as autoridades da igreja, para saber se essa condição era possível. Porque até então nós estávamos pensando num garoto, de repente os pais. E daí, para nossa surpresa, quando nós ligamos para saber a resposta, outro lado da linha perguntou o seguinte, vocês acreditam em milagre? Vocês acreditam que Deus conduz a vida das pessoas? De alguma forma, guiar os caminhos, os passos? Claro, claro, sim, acreditamos. Mas por quê? É porque nós tivemos hoje ainda uma reunião e nós tivemos, então, esse sentimento de chamar um cara com a missão de acolher refugiados. E hoje mesmo vocês nos ligam. Então, nós só podemos pensar que essa ligação de vocês é uma resposta das orações que nós tínhamos. Então, com base nisso, doutor Vitor, nós sabíamos que, mais uma vez, Deus estava nos direcionando no nosso caminho. Então, a partir dali, eu, Carlos Wizard, minha esposa, Vânia Martins, mais nosso querido filho Nicolas, partimos os 3 para Roraima. E lá permanecemos por 2 anos, acolhendo venezuelanos, acolhendo refugiados, encontrando alguém que pudesse dar acolhimento para esses que estavam chegando na fronteira sem trabalho, sem comida, sem roupa, sem nada, somente com esperança. Então, nesse período de 2 anos que vivemos lá, acolhemos mais de 12.000 refugiados e ajudamos essas pessoas a saírem de lá, irem para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, ir para São Paulo, Minas, Rio, ou seja, os estados economicamente ativos do país. E a grande satisfação
foi saber que nós fizemos esse trabalho em conjunto. Nós nos unimos à sociedade civil organizada, aos empresários, aos líderes comunitários, líderes religiosos, pessoas de bom coração que acolheram essas famílias em várias partes do Brasil. Sensacional, né? Sensacional. E eu sei que foram todos essas pessoas salvas, esses irmãos salvos aí, através de um simples movimento de benevolência, né? É fazer o bem, pronto, sem olhar a quem, sem receber nada em troca. Eu sei que vocês fizeram isso, conseguiram ter apoio de fazer isso sem custos também adicionais. E que atitude, cara, Carlos. É inacreditável aí a gente poder ouvir de um empresário da tua monta que abdica da sua vida durante 2 anos, simplesmente para ir numa fronteira com um país, acolher as pessoas que estavam ali chegando, para poder, através dos teus contatos também, da tua posição de contato hoje, e de tua expertise de resolução de problemas, à frente de tantas empresas, conseguir locar essas pessoas. E aí eu quero aproveitar que nós temos 12 minutos aqui de vídeo, eu sei que Carlos resolve, então, escrever um livro, né, contando essa história toda, e eu sei que, de repente, Carlos, me corrija se eu estiver errado, eu sei que daí Carlos teve a seguinte notícia: bom, Carlos, agora lançar um livro numa época, daí entrou o coronavírus. Carlos, agora lançar um livro nessa época de coronavírus é loucura. Não faz sentido, vai ter que fazer lançamento em livrarias, ninguém está indo em livrarias e tudo mais. Me corrija se eu estiver errado. Eu sei que Carlos chegou em casa, inquieto com isso. Eu sou empreendedor, as minhas coisas eu gosto para ontem. Eu gosto de fazer, eu não sou um cara de esperar. Aliás, eu acabei de lançar meu livro também, né, faz pouco tempo, deixa eu pegar aqui. Mandarei um de presente para ti. Fiz uma ação agora com meus cursos online. Eu não tenho esse poderio econômico ainda, mas eu fiz uma ação com um curso online. Eu tenho 2 cursos online rodando. Um deles eu fiz uma ação, Carlos, há pouco tempo atrás. Eu conclamei as pessoas agora, em janeiro, a aferir o seu grau de integridade e de compaixão. Eu coloquei meu curso online a 50% do valor. E esse 50% era o seguinte: quem pagasse 50% ia se beneficiar do conhecimento para transformar sua saúde, sua vida. Tá? É um curso com 80 e tantas aulas. Mas as pessoas que tivessem condição, elas pagariam 100%. Leia-se, tá? 50% fica para o Victor, 50% para uma empresa. Não é um curso de Victor. Mas os 50% eu abriria a mão dessas pessoas que pagassem 100% do valor do curso, para levar para uma instituição de caridade aqui, do lado de Porto Alegre, Cachoeirinha, que abriga crianças maltratadas, que a justiça tira das famílias, isola das famílias, e crianças órfãs também. E aí consegui fazer isso dentro de outras ações que eu já fiz, recente agora. Não tem a ver com o meu livro, mas aqui também recém lancei meu livro, Quebrando os Tabus da Medicina. Eu falo sobre os tabus alimentares, tá? Mas o meu objetivo não é o meu livro aqui, só trouxe porque estava aqui pertinho, tu mostrou o teu, mas quero que tu mostre mais o teu, porque eu sei que Carlos ficou inquieto com a história de lançamento, e aí Carlos, em 10 minutos, resolve agora fazer uma ação, pegar esse livro e entender que talvez de novo a mão de Deus esteja aí, o sussurro do Espírito no ouvido, orientando a fazer algo a mais, de novo, algo nobre, né, Carlos? O que tu decidiu fazer, então, com o livro que ficaria guardado para ser lançado lá em dezembro só? Exatamente, querido amigo Victor Sorrentino. Conforme você acaba de escrever, durante os 2 anos que eu estive em Roraima, eu registrei todas as experiências, as principais, mais significativas, e coloquei em forma de um livro, Meu Maior Empreendimento. Porém, esse livro, a inspiração que eu tive é que ele não será vendido. Ele não pode ser comprado com dinheiro. Ele vai ser doado a todas as pessoas de bom coração que estiverem dispostas a cooperar numa campanha de salvar vidas para as pessoas afetadas pelo coronavírus. E a pessoa, quando entrar no site eu faço parte da solução.com.br,
vai poder ter acesso a esse livro no seu celular, no seu tablet, no seu computador. E ela vai poder deixar ali a sua colaboração, que pode ser de R$ 9,00, pode ser de R$ 49,00, de R$ 99,00. A pessoa que escolhe a colaboração que ele quiser. No entanto, para cada colaboração, cada doação feita, eu, Carlos Wieser, vou dobrar a sua oferta. Se você doou 9, eu vou tirar 9 do meu bolso e vou dobrar a sua. Se você doou 49, vou tirar 49 do meu bolso e vou dobrar a sua contribuição. Se você deu 99 e assim sucessivamente. Com isso, nós esperamos atingir um número gigantesco de pessoas que vão ter acesso a essa literatura maravilhosa, que vai dar detalhes, não somente das experiências, porque aqui é importante isso, doutor, não somente as experiências que eu vivenciei lá na fronteira, mas o que estava por trás. Ou seja, tudo estava baseado em princípios. Você que é empreendedor sabe que o empreendedor ele é um estrategista, ele é um planejador, ele é um realizador, ele consegue o apoio das pessoas, ele envolve-se num propósito, ele paga um preço, ele busca um resultado. Então, para nós transportarmos 12 mil refugiados a custo zero de Roraima para o Brasil todo, precisou de muito apoio. Então, todos esses princípios, esses conceitos, esses valores que eu utilizei para fazer com que esse trabalho humanitário acontecesse, estão relatados no livro, de forma tal que a pessoa é beneficiada tanto por conhecer a trajetória da própria ação humanitária, mas também por ter acesso a esses elementos de ordem de gestão que fazem parte. Mas o mais importante, gente, é que esse livro ele não terá um único centavo, um único real para Carlos Wieser. Todo e qualquer recurso arrecadado, ele será destinado, estamos numa fase de construção de um hospital de campanha aqui no estado de São Paulo, então toda a doação vai ser 100% integral e ainda dobrada para esse fim. E eu queria dizer mais uma coisa, gente. O pouco que você fizer significa muito para quem hoje está entre a vida e a morte. E qualquer que seja o valor que você faça a sua colaboração através desse site, eu faço parte da solução.com.br, eu tenho a plena certeza, a plena convicção que retornará para você dobrado, independentemente da sua condição. Você pode ganhar um salário mínimo, você pode ganhar 10 salários, pode ganhar 20 salários, tanto que for. A doação, a contribuição, a cooperação, a generosidade que você der a essa causa retornará a você de forma multiplicada. Então, de coração, doutor, só tenho que agradecer o seu apoio pessoal e todos que estão conosco sintonizados nessa live. Que legal, Carlos. É muito bonito ver uma ação dessa, uma atitude dessa. É muito bonito ver que uma pessoa como tu tem... E, por favor, não me chame de doutor. Nem meus pacientes eu deixo que me chamem de doutor. É Vitor mesmo, porque aqui somos todos iguais e não me considero doutor. É muito bonito ver a tua atitude e eu tenho certeza que atitudes assim, elas inspiram outras pessoas, né? Inspiram a realizar. Eu espero realmente de coração a Tassi, minha mentora aí, né? A Tassi, minha mentora, foi uma das pessoas que me ajudou há uma semana a ter certeza de que minha missão é a minha missão que eu vivo aqui. É muito bom ver as pessoas, Luiz Oca, um paciente meu, Nando Baquim, Fernando Martini, muita gente bacana aqui, e que essas pessoas se sintam inspiradas, né, Carlos, em fazer, não só em ajudar dessa forma, que é uma forma prática, não precisa ir em lugar nenhum, pode estar em casa, entra no site, eu faço parte da solução.com.br e simplesmente vai lá, tem acesso a um conhecimento que pode transformar ela de alguma forma. Junto disso, ainda está transformando a vida de outras pessoas, porque pode salvar vidas, e além disso se sentir hormonizada, bombada de ocitocina. Eu adorei, né? Rapaz, essa tua explicação científica aí que eu desconhecia. E aqui eu tenho que fazer um adendo. Temos mais 1 minuto, 2 ou 3 pela frente. Para os estimados amigos que estão sintonizados conosco e não conhecem muito bem a estrutura da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, mas nós temos um presidente mundial. E, por coincidência, ele também é um médico, é um cardiologista. E ele tem, gente, esse ano vai completar 96 anos de idade. Então, quando o Vitor estava explicando toda essa questão da imunidade, de fazer o bem, sentir-se bem,
e a pessoa se rejuvenescer, imediatamente já me veio à mente a imagem desse presidente que ele viaja o mundo, ele caminha, ele tem uma vida autônoma, super ativo, dá entrevista, faz palestras, visita os pobres, ajuda na construção de hospitais, de templos, de várias ações mundiais e faz isso com a maior disposição em saúde. Então, certamente, a tua técnica ou a tua ciência que você acaba de compartilhar conosco, eu posso agora, de prontidão, dizer que é real, meu amigo. Mas é real. A gente trabalha com isso aí, né, Carlos? Assim, eu venho tentando, nesses últimos tempos, ensinar as pessoas aquilo que já faço esse trabalho há muito tempo, assim, de doação, de tentar ensinar as pessoas a ter saúde, porque eu não trabalho com a medicina da doença, eu trabalho com a medicina da saúde. Eu previno doenças, mexo no estilo de vida, em alimentação, complementação, e claro que atendo muitos doentes também. Mas a minha via é outra, e é uma via que eu consigo ajudar muitas pessoas, porque eu não falo só assim, olha, faça esse exame, se tiver doença tem esse remédio. Não é a minha expertise. Nos últimos 11 anos de vida foi como não ter essa doença, como olhar essa doença de um jeito diferente, buscar as causas para não depender tanto de remédio. E é o que a gente vem fazendo nesses últimos tempos, tentando ensinar as pessoas a terem saúde. E já falei de várias coisas, porque ter saúde é também melhorar a sua imunidade. Mas tem coisas tão simples, que se as pessoas soubessem o poder de algumas estratégias tão simples, elas fariam mais. Né? Estou aqui em casa isolado. Tá, isolado. Tá com alguém da sua família? Tá, geralmente vai estar. Tá bom, abrace mais, compartilhe mais com a sua família, ame mais a sua família, ore mais. É um momento que a gente... Assim, não adianta ficar enlouquecendo olhando televisão pelo futuro, né, cara? Não vai mudar. As coisas estão aí e a gente depende tudo de uma política atrás disso. Agora, o que depende da gente? Fortalecer o nosso espírito, fortalecer o nosso corpo, nossa saúde, para responder melhor a essa atitude e sair fortalecido. Né? Como tu saiu fortalecido dos tombos que tu levou, como eu saí fortalecido dos tombos que eu levei. Bom, está chegando ao fim aqui o tempo. Eu queria agradecer de coração, Carlos, novamente. Não quero me emocionar de novo, mas é uma honra muito grande. Nunca imaginei que eu pudesse dividir uma live contigo, sinceramente, porque eu sou teu fã há muitos anos, desde que eu li teu livro e soube da tua história. Fã, não do empresário, apesar de também ser fã do empresário, mas é fã da pessoa. Eu me inspiro em pessoas bem-sucedidas, que têm sucesso em todos os âmbitos da sua vida. Às vezes é um lixeiro, que é bem-sucedido do que ele faz, feliz, sente-se pleno do jeito que ele faz, mas um cara como tu inspira porque tem um poder. E o dinheiro, ele traz isso, né? Ele pode não trazer a felicidade unicamente, mas ele dá a chance da gente felicitar outras pessoas quando a gente é inspirador como tu, Carlos. E agora, todos que estão sintonizados aqui nessa live vão saber, de fato, qual é o meu maior empreendimento. Não é o Wizard, não são 20 empresas, não é a conta bancária. O maior empreendimento meu é literalmente dar do meu tempo, da minha capacidade, do meu dom para auxiliar aquele que mais precisa. De coração, doutor, muito obrigado. Maravilha, Carlos. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Aproveitem o final de semana. Usem isso que a gente conversou. Acessem agora. Acabou sem desculpa, sem ir na cozinha, sem falar com ninguém. Primeira coisa, acessar o site. Primeira coisa a fazer. Depois disso, aí vocês vão pegar e comprar. Eu faço parte da solução.com.br. Isso. E depois disso, compartilha com todo mundo que vocês conhecem essa live e vamos espalhar essa energia do bem e espalhar esse benefício que a imunidade pode nos trazer através do estímulo hormonal de graça, fácil de fazer em casa. Carlos, muito obrigado. Foi um prazer estar contigo aqui. Espero que um dia pessoalmente também. Igualmente. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.